que eu pensei em trazer para essa apresentação hoje, o recorte, né, que eu escolhi, foi falar um pouco dos contextos nacionais e locais, né, assim, brasileiros e da cidade do Rio de Janeiro, que possibilitaram a descoberta do Cais do Valongo. Né? Não sei se todos aqui sabem, quer dizer, vocês, acho que, né, pelo interesse até de estarem aqui, imagino que vocês conheçam o Cais do Valongo. O cais ele é descoberto em 2011, né? Tem a história da escravidão, claro que eu não vou remeter aqui, porque eu acho que o Guilherme já falou, mas a importância, né, é remetida a uma importância histórica grande, a questão da escravidão, né, dos negros que vinham para a cidade do Rio de Janeiro, é considerado um dos maiores portos, né, escravistas e uma das maiores diásporas africanas fora da África, né, a cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, a partir um pouco dessa importância, dessa rememoração, né, em 2017, tem em 2011 essa descoberta, em 2017 o cais vem a se tornar patrimônio mundial pela Unesco, patrimônio histórico da humanidade. O que eu acho interessante nesse processo é que esse processo, obviamente, não foi uma descoberta que de repente aconteceu, né? Apesar da imprensa trabalhar normalmente com uma certa surpresa, né? Assim, se vocês pegarem o material de 2011, 2010, é uma grande surpresa, como se nunca ninguém soubesse que havia aquele porto naquele lugar, quase como se não soubesse que a gente teve, né, escravidão no Rio de Janeiro, de certo sentido. Mas a coisa não é bem assim, como também não é bem assim o protagonismo único da prefeitura. Então, o que eu acho que é interessante, apesar do protagonismo mercantil ser da prefeitura, e aí as falas que me antecedem são, né, elas mapeiam muito bem esse protagonismo da prefeitura, do mercado imobiliário, né? Eu acho que isso, obviamente, é muito relevante, principalmente nesse momento de hipervalorização da região portuária, mas tem um processo histórico anterior também muito relacionado com o movimento social, principalmente com o movimento negro, né, do Rio de Janeiro, e um processo de mercantilização também associado a intervenções de um certo corpo técnico, né, ligado ao patrimônio, ligado à arquitetura, ligado ao urbanismo, né? Então você tem aí várias concorrências, vários agentes, né, que participam desse processo de descoberta do valor, né? Não é um processo só global, né? É um processo que tem uma participação ainda que é absolutamente desigual do ponto de vista das relações de poder, mas de muitos outros agentes, e é um processo histórico, né? Então eu pensei em trazer hoje aqui esse acompanhamento nacional e local, que eu acho que ganha uma grande relevância a partir dos anos 80, né? Então explicar um pouco esse percurso. Só para, né, falar, né, assim, eu acompanho a região portuária e a questão principalmente negra, né, e a atuação da prefeitura na região portuária desde 2007, né, quando vários conflitos sociais, né, começaram a surgir com intensidade. Obviamente, conflitos sociais já existem, né, há muitos anos, há muitas décadas na região portuária, mas nesse processo de valorização imobiliária, turística da região portuária, né, são deflagrados vários conflitos, muitos deles habitacionais, muitos deles com expulsões, remoções, né? Então, qual seria também o papel desses conflitos nesse surgimento, né, nessa descoberta do Cais do Valongo? A hipótese, né, de trabalho que eu trago aqui, especialmente, né, nessa apresentação, é que a implementação desses projetos de preservação de ambientes urbanos, que aí o Léo falou um pouco, né, que é o caso do centro, do Corredor Cultural do Centro, mas também o caso do Sagas na década de 80, né, quando você vai e patrimonializa uma grande área, isso que se chama hoje, né, do grande patrimônio da cidade ali da região portuária, eles têm estado sob permanente disputa, né, o que também para nós é um alívio essa perspectiva, né, assim, não é um processo que não conta com a participação do movimento social, que não conta com resistência e com interesses diversos, não necessariamente são melhores, né? Também não digo aqui, não vou fazer aqui uma oposição entre Estado, mercado, movimento social, não é exatamente isso. O que a gente tem aí é uma disputa dentro do Estado, uma disputa também por mercado, é uma disputa entre elites de diferentes formas, né? Você tem elites culturais, elites financeiras, né, elites políticas, então eu acho que olhar para essas lógicas patrimoniais que cada um desses atores percebem, né, é o que tem me interessado. E eu acho que o Cais do Valongo é um caso emblemático porque ele concentra essas disputas, né, na sua própria histórica de construção.
né, assim, só para mapear assim, inicialmente, né, para que vocês possam também acompanhar um pouco o raciocínio que eu vou desenvolver, hoje eu vejo pelo menos 4 lógicas, né, que se sobrepõem no caso do Cais do Valão, 4 lógicas patrimoniais. Uma de mercantilização turística, que já foi falada aqui, uma que diz respeito a uma reparação material da escravidão, em que alguns movimentos sociais entendem que aquele espaço é um espaço de reparação, de reconhecimento, né, e de reparação histórica, né, e de reparação, que eu digo material, ou seja, não é apenas simbólica, né, se pede também, se exige, se demanda um reconhecimento que passa por uma reparação territorial, né, se passa por uma redistribuição de recursos, né, que é muito mais concreta. Uma também que passa por uma celebração da democracia racial, né, não é unicamente a história negra que se revive, não é unicamente a da reparação, mas também de celebração da democracia racial. E uma que passa pelo fortalecimento de um circuito internacional da diáspora africana. São lógicas que se sobrepõem, mas são lógicas diferentes, com atores sociais diferentes, né, que concorrem nessa questão do valor. Então, né, voltando aí para o contexto dos anos 80, só para mapear um pouco como é que é feito a ideia, como é que começa a surgir, a se organizar dentro de um contexto mais nacional, o combate à ideia de democracia racial. Claro, assim, não vou fazer aqui um grande parágrafo sobre democracia racial, acho que a maioria de vocês sabe que existe uma grande ideologia, né, assim, que já foi muito comentada no pensamento social brasileiro, construído, né, uma das referências, claro, né, não é a única, mas é o livro do Gilberto Freire, Casagrande e Senzala, e suas apropriações principalmente, né, não exatamente o livro, né, mas a ideia de que seríamos uma população mestiça, né, assim, a partir de 3 grandes influências, a negra, a índia e a branca, mas principalmente seria um encontro harmônico, né, e essa ideologia, né, ela foi construída com mais vigor na década de 30 e ela perpassou todo o processo da ditadura militar, né, assim, a partir de diferentes nuances, diferentes tipos de políticas públicas, de formas de representar também o negro, de formas de representar também o branco, porque ele também está implicado na ideia de democracia. Então, no final dos anos 80, quer dizer, no final não, desculpa, no início dos anos 80, com o tempo, né, com o processo de redemocratização brasileira, assim, pós-ditadura militar, existe uma disputa dentro das instâncias governamentais, existe todo um rearranjo das instâncias governamentais, né, quer dizer, uma modificação total, uma reorganização política, porque, claro, começa a se ter uma democracia representativa. E, a partir daí, tem um outro tipo de condução das coisas do Estado, né, entrando uma certa disputa de interpretações e com fortalecimento de partidos de esquerda e também uma reorganização da sociedade civil, né. Aí o que nos interessa aqui é uma reorganização também do movimento negro, né. Não foi o único movimento que se fortaleceu, mas, né, para fins dessa apresentação é dele que eu vou falar. Nesse momento, né, da década de 80, os movimentos negros começam a se mobilizar em prol de políticas de afirmação racial, né. Existem, claro, influências também das políticas que estão sendo realizadas nos Estados Unidos, mas existe no contexto local também um momento propício para se discutir, porque é um processo de redemocratização, mas também porque está tendo a comemoração dos 100 anos de abolição da escravidão em 88 e a formação da Assembleia Constituinte. Então, um momento de grande efervescência, né, de busca mesmo de uma nova concepção de sociedade que consiga superar a ideia de democracia racial e fazer formas de reparação muito concretas através de políticas públicas. E a partir daí também existe um fortalecimento da ideia de origem africana dos negros, né, como política de reconhecimento, né, para que os negros comecem a se entender também como um processo cultural, histórico próprio, africano, né, não só mais como um brasileiro, né, um negro brasileiro, que era parte da ideia da democracia racial. Nesse processo de grandes revisões, né, políticas, históricas, o IPHAN, né, que é o patrimônio, é o órgão responsável, o instituto responsável pelo patrimônio nacional, passa também por uma clivagem política. Se antes, né, se até então, ele só tombava grandes monumentos de elite, monumentos da elite branca, católica, né, como igrejas, fortificações, né, grandes exemplares da arquitetura, começa a ter uma disputa no IPHAN para ele reconhecer também que a nação ela é culturalmente diversa.
né? E nessa diversidade estão também, novamente, né, os negros e a contribuição dos afro-brasileiros, né? Isso reverbera também orientações da Unesco, do pós-guerra, né, que é um contexto internacional, mas se dá no plano nacional com essa reorganização pós-ditadura. Dois tombamentos nacionais se tornam então bem emblemáticos, né, dessa virada. Um é o tombamento do terreiro de Candomblé Casa Branca, do Engenho Velho, né, em 1984, na Bahia, e outro tombamento do Conjunto Histórico e Paisagístico de Serra da Barriga, em Alagoas, né, que é o símbolo do Quilombo de Palmares. Indo para o Rio de Janeiro, né, para a gente voltar aqui à questão do caso do Valongo, esse movimento nacional de reconhecimento de símbolos negros, né, da experiência negra, da cultura negra, de valorização da identidade negra, se organiza muito a partir de um livro, né, se organiza em sua narrativa. É claro que o movimento social já existe antes, né, óbvio, mas tem uma narrativa aí que dá base retórica para esse movimento, que é a narrativa da Pequena África, escrita pelo cineasta Roberto Moura. É um livro, né, de Chessiata, Pequena África, do Rio de Janeiro. Esse livro ele ganha grande importância, porque ele é um cineasta, ele faz um livro que é muito ensaístico, né, pega vários relatos, mas ele cria uma história do negro brasileiro, do negro que habitou o Rio de Janeiro desde o final do século XX, né, até mais ou menos 1920, né, quando ele fala da Chessiata, ele fala das grandes reformas, fala dos sambistas, ele cria uma narrativa, né, com mitos de origens, com locais dessa comercialização dos escravos. Fala também da forma como os escravos foram ou não, os ex-escravos, né, os africanos escravizados foram ou não incorporados depois à sociedade de classes. Ele problematiza também essa incorporação, mostrando como ela foi injusta, desigual e precária. Ou seja, na passagem para a sociedade de classes, né, da saída da escravidão para a sociedade de classes, esse negro, essa população negra, ela não teria sido bem absorvida, né, como se ela tivesse, como a gente bem sabe, né, se tornado subalterno dentro de uma sociedade de classes. Ou seja, a relação desigual permaneceu apesar da mudança de sistema econômico e político. Esse livro, então, se torna base retórica para vários tombamentos e vários reconhecimentos de marcos territoriais da experiência negra nos anos 80. Os anos 80, né, é uma época marcada por grandes revisionismos históricos no mundo inteiro, né, a queda do Muro de Berlim, você tem a revisão do processo do apartheid, a revisão do próprio processo da ditadura latino-americana, né, quer dizer, você tem aí vários processos do Holocausto, né, reconhecimento do Holocausto, enfim, você tem um momento aí, digamos, de se repensar, né, o processo histórico mundial. Né, e nesse repensar surge também essa questão da cidade negra, né, e desses símbolos territoriais. Então, assim, nessa época, para vocês terem uma ideia, só no centro da cidade foram criados mais ou menos 6 símbolos. Eu não sei se eu fiz a conta certa, fiz a conta rápida aqui agora, mas enfim, a Pedra do Sal, né, que todo mundo conhece, é da década de 84, foi tombada tendo como base a ideia de Pequena África. Teve a criação do Centro Cultural Municipal José Bonifácio. O Sambódromo também é construído na década de 80 com o Darcy Ribeiro, enfim, a partir também de uma grande militância do Darcy Ribeiro, do Joel Rufino, do José Serra. Você tem aí também um movimento social, um movimento negro nacional extremamente forte, articulado nessa época. E também a criação do monumento a Zumbi dos Palmares, ali na Cidade Nova. A questão na década de 80 e também na década de 90, quer dizer, quando você tem essa passagem, um outro processo se sobrepõe a esse fortalecimento dos movimentos sociais, que é o processo um pouco que eu acho que o Guilherme estava retomando e também o Léo, que é exatamente o processo de mercantilização de alguns espaços pela cidade via a noção de preservação patrimonial. Então é nessa época que tem a preservação pelo centro cultural, pelo corredor cultural do centro, de boa parte do centro da cidade. Você tem também a preservação ali de quase toda a região portuária, excetuando o Caju, né, que é o tombamento daquele casario. Por que aquele casario é preservado até hoje, do centro do porto? Né? Porque na década de 80 você tem aí uma política patrimonial forte. Vou passar rapidamente por essa política, mas é uma política que na prática, né, além de uma celebração desse casario,
existe um reordenamento do uso do solo, um reordenamento também de ocupação dessas pessoas e um reordenamento das práticas, com expulsão de práticas consideradas degradadas, sujas, do pequeno comércio, né? Um lento processo de expulsão de uma camada popular, que era a base, né, desses lugares, começa a ocorrer já na década de 80, com esse processo de revitalização. Só para vocês terem, né, associarem um pouco esse momento, é o momento que se cria, por exemplo, o Centro Cultural Banco do Brasil, o Centro Cultural dos Correios, né, a Casa França Brasil, o Paço Imperial enquanto biblioteca. Quer dizer, é um momento de grande reconfiguração, que hoje em dia a gente olha no Porto, mas que teve já seu momento no centro da cidade. O Porto ele fica mais lento nesse processo de reconfiguração. Ele vai começar a ter seus espaços a serem vistos como alvos de grande intervenção, de maior intervenção estatal, a partir da década de 90. Quando começa a ter o que eu chamo, o dissertor chama de teatro de ações, que é uma forma de você ter uma retórica, que os dois também estavam chamando a atenção, uma dimensão discursiva, de falar dos espaços vazios, uma retórica que também vai autorizando determinadas intervenções e uma retórica da necessidade de preservação da nossa história, do berço da história da cidade. Então, é como se essa retórica viesse antes para iniciar as ações de intervenção. E começa a se ter também um tipo de categorização da população pobre portuária, que na década de 80 ainda era considerada como boêmia, marginal, mas tinha um certo, era um pouco positivo. Até no Tom Jobim tem uma música, quando eu passo pela Gamboa, me lembro do Soul, que coisa linda, que coisa boa, enfim. Ainda tinha uma certa noção, de nostalgia ali pelaquela região portuária. Começa a ter uma categorização muito mais negativa, da prostituição, tráfico de drogas, desordem urbana. A década de 90 é a década da desordem urbana como discurso, assim, a ideia da cidade partida, dos espaços, a favela versus o asfalto, e nisso o bairro portuário entra como um lugar altamente degradado, perigoso, a favela mais perigosa do Rio de Janeiro, que é a Providência. Então, assim, você começa a ter uma categorização muito negativa e pejorativa em relação aos habitantes. É isso que eu chamo de um avançar de teatros de ações, porque logo depois disso, na sequência, você tem intervenções estatais que vão fazer novas delimitações do espaço da zona portuária. Então, você tem aqueles espaços que são considerados sítios históricos, sítios considerados de grande valor histórico, patrimonial, que é Morro da Conceição, Morro da Saúde, Santo Cristo, Gamboa, Livramento, E você tem a área que é considerada perigosa, que é todo o entorno, e a área da Providência e o Caju, que fica fora, e a área portuária, a retroárea portuária, que são os armazéns e galpões, que são decididas, assim, escolhidas, selecionadas para serem áreas de intervenção e valorização imobiliária. E valorização turística, claro, que ninguém fala assim, valorização imobiliária, mas a retórica também que se usa é o seguinte, vamos reincorporar, vamos reintegrar essa região da cidade ao resto da cidade, já que ela ficou completamente apartada do grande desenvolvimento que a cidade teria tido no seu redor, como se ela tivesse sido uma parte da cidade isolada. Então ela fatia essas políticas públicas a partir do plano estratégico, a partir também de áreas de especial interesse, enfim, a partir de vários tipos de legislação, há um grande fatiamento da zona portuária. E nesse fatiamento, cada área tem, digamos assim, uma vocação, que é outro tipo de palavra também que a gente encontra volta e meia na retórica governamental, Essa área é vocacionada. Então, cada área da zona portuária é fatiada. E a partir daí, começam a ter as intervenções mais diretas da prefeitura e mais violentas também, tanto do ponto de vista simbólico como da violência direta, concreta. Eu trago aqui como exemplo uma situação que eu pesquisei com mais profundidade, que é a situação do Morro da Conceição. E é a situação também que nos interessa porque é bem do lado, é bem próximo do Cais do Valor. No Morro da Conceição, entre 98 e 2000, o Morro da Conceição, ele nesse momento, classificado pela prefeitura, ele tem um grande projeto de intervenção ali, que é um projeto chamado ProRio, de reabilitação do casario, quer dizer, toda a retórica, uma retórica cultural, de valorização e tal. Mas que na prática vai falar o seguinte, olha, esse morro é um morro
de histórico português, ocupado por descendentes portugueses e espanhóis, né? Existe aqui um grande casario de grande valor, eles comparam com Alfama, né? O bairro Lisboeta de Alfama, e vão construindo de uma forma, né, aquele discurso, como se de uma forma não, eles falam isso literalmente no material de divulgação do programa, como se os outros moradores fossem contingenciais, né, pudessem habitar em qualquer outro lugar, né? Aí eles falam os nordestinos, né, eles falam também das situações desiguais de moradia, né, aqueles que são locatários, aqueles que trabalham no comércio, né? Eles começam a fazer uma grande hierarquização dos moradores desse morro. Isso, obviamente, dá um grande conflito, né? Porque entre essa categorização, uma coisa me chama muita atenção na época da pesquisa. A questão negra não aparece na história recente do ProRio. Ou seja, não se falam das pessoas negras, das pessoas que trabalham ainda na estiva, do trabalho portuário, dos comerciantes, dos camelôs, de uma grande parte que mora efetivamente no Morro da Conceição, né? Agora, na área exatamente onde essas pessoas moram, que é a parte mais pobre do morro, é a área que se fala que tem grandes vazios, áreas invadidas, terrenos ociosos, áreas com vegetação, com tráfico de drogas, enfim, não se fala diretamente, mas se fala assim indiretamente. E essa área que é escolhida para o principal processo de intervenção de reformulação arquitetônica, que é justamente a área do Jardim do Valongo. Então, a partir dessa intervenção, né, eu mapeei alguns conflitos habitacionais. Eu vou falar aqui de dois que me interessaram mais especificamente, porque foram feitos a partir de uma retórica, né, a parte da resistência, né, e de conseguir fazer um contradiscurso que desse conta de confrontar esse discurso da prefeitura, foi justamente retomando, presentificando a narrativa da Pequena África, que é o caso do conflito habitacional do Quilombo da Pedra do Sal, da criação da comunidade remanescente do Quilombo da Pedra do Sal, né, e também o caso da sede do Afoxé Filhos de Grande, né, do bloco carnavalesco Afoxé Filhos de Grande. No caso do Quilombo, ele se forma em 2005 a partir de um conflito que se dá junto à Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, que tem vários imóveis, assim, centenas de imóveis na cidade do Rio de Janeiro, boa parte na zona portuária, mas também no centro da cidade, né? A VOT, né, que é Venerável Ordem, enfim, a abreviação que é a VOT, vê na década de 80 aquele ressurgimento, aquele aquecimento do mercado imobiliário da zona portuária e começa a fazer vários processos de expulsão dos moradores, né? Processos ainda ocasionais ou de aumento de aluguéis, de expulsão, sendo que na década de 90, quando tem esse programa ProRio, o próprio ProRio não reconhece algumas propriedades da VOT, né? Fala que são sem reconhecimento cartorial. Então a VOT, que tem muito dinheiro, vai lá, reconhece todos os imóveis que o ProRio não reconhece e cria um grande projeto internacional. E aí se vê, né, que, obviamente, as relações entre nacional, local, global, enfim, né, elas se misturam muito porque o financiamento desse projeto assistencial vem principalmente da Alemanha, né, e vem também do Caritas. E com esse projeto assistencial e educativo, que é uma escola com várias oficinas e tal, ela legitima a expulsão de mais de 30 famílias do Morro da Conceição, né? Assim, a partir da ideia de que ali vai funcionar o projeto, naquelas casas todas que aquelas pessoas estão morando, né? Então, o Quilombo da Pedra do Sal surge justamente da mobilização de alguns moradores que já são do movimento negro local, nacional, bem articulados, que conseguem reunir outros moradores. E nessa época, né, vocês devem se lembrar, tem já um certo reconhecimento, a política de reconhecimento dos quilombos, que é uma política pública de 2001, se não me engano, 2001, depois tem uma regulamentação de 2003, isso é de 2005. Vira o maior caso, assim, um dos maiores casos de escândalo da direita, né, contra a demarcação de quilombos, o Quilombo da Pedra do Sal, porque é um quilombo urbano, é um quilombo de difícil delimitação, né, numa área urbana, de grande heterogeneidade, enfim, né, é um prato cheio também para setores conservadores questionarem a lei, mas se torna emblemático, e o Quilombo da Pedra do Sal utiliza justamente a simbologia da Pedra do Sal e da Pequena África, se colocando como herdeiros daquela memória, herdeiros daquele patrimônio. Então é interessante como um discurso da própria prefeitura, do próprio processo de mercantilização da região, ele é reapropriado também, ele é relido pelo movimento social, e ele é capaz de mobilizar outras forças dentro do próprio Estado, como por exemplo Fundação Cultural Palmares, INCRA,
forças que estão em disputa dentro do Estado, porque o Estado não é um bloco, né, também, e eles dão ganho de não a titulação, mas eles conseguem estancar as expulsões até que seja avaliado aquele processo. É um processo que, até onde eu sei, não teve fim até hoje, né? Mas a Ordem Terceira, a Venerável Ordem Terceira, não pode mais expulsar ninguém, e depois o projeto faliu, né? Faliu, enfim, também por questões internacionais, não só por causa do quilombo, né? Mas houve aí uma possibilidade de contradiscurso e de resistência. O outro caso do Afoxé Filhos de Gandhi, ele também começa, é ali do lado do Jardim do Valongo, a sede deles, e eles reparam que tem essa mobilização, eles entram também no processo do quilombo da Pedra do Sal, mas eles fazem um outro processo também, que é de reconhecimento daquela área toda como uma área de negros escravizados, de cemitério, de comércio de negros. Ou seja, isso é em 2007, 2008, 2009, antes do Cais do Valongo surgir como memorial, né? Então você já tem uma grande visibilidade desses conflitos, né? E aí, né, incrivelmente, né, na década em 2011, 2010, 2011, isso tem uma coisa interessante, porque em 2011 é feita a descoberta, né, e na minha leitura é um grande processo de apaziguamento desses conflitos que a prefeitura, né, tenta realizar, mas o processo mesmo da Unesco dá conta de que o processo começou em 2010, que todo mundo já sabia que tinha cemitério ali, inclusive o Afoxé Filhos de Gandhi, né? Inclusive já tinha o Instituto Pretos Novos desde a década de 90. Então, assim, existe aí um reajuste, né? Um reordenamento, um rearranjo de várias esferas, vários movimentos, várias secretarias também de reconhecimento da desigualdade racial, enfim. Você tem um reajuste de outro nível, de outras esferas, que fazem o reconhecimento do Cais do Valongo. E a partir daí você institucionaliza esse conflito, né? A questão é, quando ele surge, né, o Cais do Valongo, ele vira um processo extremamente ambíguo do ponto de vista político, né? Se criam GTs, reuniões e tal, onde se chamam todos os movimentos sociais da zona portuária, se criam editais de financiamento para poder fazer oficinas também sobre a questão racial e sobre a questão da identidade negra, e a partir daí você tem um fluxo enorme de grupos também que se colocam como outros herdeiros dessa memória, dessa cultura e dessa identidade, fazendo com que haja uma disputa grande também localmente, né? Você tem, eu brinco assim, né, com o pessoal que também estuda a zona portuária, que em 2009, que é, não por acaso, o momento da candidatura da cidade para as Olimpíadas e para a Copa do Mundo, começa uma nova novela na região portuária. Os atores mudam completamente, porque entra mais dinheiro, então entra muitos outros agentes, desde governamentais até de movimentos culturais, e todos eles vão sendo meio que dragados por esses GTs, por essas reuniões, por esses fóruns governamentais que vão apaziguando aqueles conflitos. E daí vão surgindo muitas insatisfações, porque o Cais do Valongo ele é uma eterna gestão de conflitos, né? Até hoje não tem um projeto interpretativo claro, né, sobre o que se quer dizer exatamente com o Cais do Valongo, né? Aí o Crivella surge aí também como uma nota novamente dissonante, mas é mais um ator, ele não entra para desorganizar, ele entra como um novo ator político nesse processo, né, que também dá outra leitura, e tem aí já um processo, né, que vem desde aquela época de retomada, sim, de uma celebração de democracia racial via Valongo. Só que o processo tem muitos mais agentes, inclusive a Unesco. Então, assim, a Unesco entra como a questão da diáspora africana através do projeto Rota do Escravo, né? Tem os processos locais ainda. A Afoxé Filhos de Gandhi até hoje não tem sua sede, nem o Quilombo da Pedra do Sal sua delimitação. Então, o Cais do Valongo ele se torna um ponto emblemático desses conflitos da cidade, mais do que, sem contar, né, gente, os milhares de pesquisadores que surgiram depois, né, que a academia também tem o seu ponto, né, e sua entrada privilegiada como outro ator que entra aí também fazendo, né, disputando leituras, disputando recursos, né? Então você tem aí uma série de novos atores que vão se perpassando pelo Cais do Valongo, e a sensação que me dá, né, que é, já para concluir, que é um projeto incompleto, não só porque não tem verbas, né, que isso é o argumento, né, assim, porque ele é incompleto na sua sinalização, no seu processo interpretativo. Ele é um processo incompleto porque ele está em disputa, ele forma redes, ele gira recursos. Então a completude seria também uma forma de voltar de novo até essas polarizações desses conflitos, né? Também você desarticular toda uma rede nacional e transnacional que está sendo feita via projeto
de desenvolvimento do Cais do Valongo, né? E a interpretação não é um caminho fácil, não é um caminho óbvio, né? Não existe nem um pouco de consenso do que vai ser, do que vai virar o Cais do Valongo. Mas enfim, né, tem na nossa divisão clássica, a Simone agora está acompanhando esse processo muito mais por dentro, né, a partir desses conflitos que são da gestão atual e dessa releitura do Cais do Valongo, né, e como está sendo feito esse processo. Então, obrigada a todos. Obrigada.